Olá a todos que estão vendo este vídeo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre cada um, e aonde quer que você esteja, Deus possa continuar te abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento compartilhar com você uma palavra de Deus, algo que Deus tem colocado no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com você neste momento tão precioso. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento muito reflexivo, né? Nós estamos no momento da Páscoa, a semana que a Igreja do Senhor Jesus Cristo lembra, a semana que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela lembra do que Deus ele fez para com as nossas vidas, enviando, dando o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, pela minha vida, pela vida de cada um que recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E eu quero neste momento compartilhar com você algo muito especial a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Eu acredito que mesmo no momento que nós estamos vivendo, não tem como não deixar de compartilhar com você a respeito do momento que nós estamos vivendo, por mais que essa pandemia, este momento que a nossa sociedade está passando, o mundo está passando, com este vírus, com essa epidemia, porém, mesmo assim, a gente como igreja não pode deixar de compartilhar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E neste momento é exatamente isso que eu quero compartilhar com você, que eu quero deixar esta mensagem, esta palavra ao teu coração. E queridos irmãos e irmãs, você que está assistindo este vídeo, eu quero ler com você um versículo bíblico muito conhecido e a partir deste versículo compartilhar com você alguns ensinamentos da palavra do Senhor a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você a palavra do Senhor que está ali no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo assim muito conhecido de cada um de nós, é um versículo assim muito conhecido da igreja, dos irmãos, mas que retrata exatamente o momento que nós estamos vivendo. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema ainda dessa breve reflexão que teremos neste momento, um tema que eu quero destacar com você neste momento, é que a Páscoa, ela revela o amor de Deus pelas nossas vidas. A Páscoa revela o amor de Deus para com as nossas vidas. Eu não sei você, mas em mim surge um sentimento assim de muita gratidão, de muita alegria, de poder ver como que Deus ele nos ama. O feito de Jesus ali na cruz do Calvário, tudo que Jesus fez naquela cruz foi para nós, foi para nos salvar, foi para nos dar salvação, foi para nos dar graça, foi para verdadeiramente nos ensinar o quão grande o amor dele para com as nossas vidas. Partindo deste versículo e também deste tema, que a Páscoa revela o amor de Deus para com as nossas vidas, 3 lições eu quero destacar para você neste momento, neste momento que nós estamos aqui compartilhando com você da palavra do Senhor, a respeito do que Jesus ele tem para nos ensinar. Primeiramente, ou seja, primeiro, a Páscoa nos ensina sobre o amor de Deus. A Páscoa, ela nos ensina sobre o amor de Deus. Logo as primeiras palavras do versículo que nós acabamos de ler, o texto sagrado nos ensina porque Deus amou o mundo.
Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos garante, ela nos assegura que Deus, Ele ama o mundo. Quantas pessoas que indagam, quantas pessoas que dizem: mas será, pastor, que Deus, Ele ama este mundo? Será que podemos ver o amor de Deus em meio a este mundo que está tão difícil, está um mundo de tanta dor, tantas trevas, tantas crises, tantas tragédias? Mas, meu querido irmão e irmã, a palavra do Senhor nos assegura que Deus, Ele nos ama. Eu ainda quero compartilhar com você alguns textos bíblicos da palavra do Senhor. Porém, a Bíblia nos ensina lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Olha que interessante o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você pode louvar o nome do Senhor por esta palavra que Deus nos assegura na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha que maravilhoso! Ainda quando éramos pecadores, a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho na cruz do Calvário. Ainda a palavra de Deus nos garante, nos assegura em Efésios, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas olha as primeiras palavras destes dois versículos que nos ensina assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Eu quero dizer para você neste momento que está vendo este vídeo, Deus, Ele nos ama. Deus, Ele te ama. E através da Bíblia Sagrada, através desses textos que nós estamos compartilhando com você, prova o amor de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus, Ele ama os pecadores. Deus ama os seres humanos. E por isso seu Filho morreu naquela cruz, para que através da morte dele nós pudéssemos ter salvação. O segundo ensinamento que eu quero compartilhar com você nesse instante, com você neste momento, segundo, a Páscoa nos ensina sobre o sacrifício de Cristo. O segundo ensinamento, ou o segundo o ensino que a Bíblia nos ensina a partir desse texto bíblico, é que sobre o sacrifício de Cristo. Ainda quando lemos esse versículo de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: deu o seu Filho unigênito. Meu querido irmão e minha irmã que nos está vendo neste exato momento, a Bíblia diz que Deus, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho em sacrifício. Ele deu o seu Filho em resgate aos nossos pecados. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos sermos livres dos nossos pecados, para que houvesse justificação dos nossos pecados, para que houvesse redenção dos nossos pecados. E é por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele deu o seu Filho. Será que você teria coragem de dar o seu filho para morrer numa cruz, pela vida de um homem, de uma mulher, de alguém? Será que você teria coragem de ter essa atitude que Deus Ele teve, de dar o seu único filho, o seu filho amado, para morrer naquela cruz pela minha vida e pela sua vida? Meus amados irmãos, eu ainda gostaria de pensar com você um pouquinho mais sobre esse grande feito da crucificação de Jesus ali naquela cruz. Olhando para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus, eu quero ainda pensar sobre a morte na crucificação. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 22 ao 24, olha o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala assim: levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou.
Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, e lançando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. O versículo de número 24 do Evangelho de Marcos, capítulo 15, nos ensina que então crucificaram. Meu amado irmão e irmã, talvez nos dias que Jesus foi morto naquela cruz, talvez não, com certeza as pessoas sabiam o que era ser crucificado. Todos aqueles que eram condenados a essa morte, todos aqueles que eram condenados a esta pena, as pessoas tinham em mente que era uma pessoa que havia cometido dos piores crimes, era uma pessoa que sofreu as piores das condenações, que era a crucificação, que era um caminho de dor, que era um caminho de tantas trevas. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi crucificado. Ainda olhando para a Bíblia, a palavra do Senhor, Jesus foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho e açoitaram ele e escarneceram dele. Eu quero ler com você a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 15, do verso 16 ao 20, que nos ensina assim, preste atenção, ouça o que a palavra de Deus nos ensina. Os soldados, pois, levaram-no para dentro, ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte, vestiram-no de púrpura, e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que haviam tecido, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus! E davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam, pois de o terem assim escarnecido. Despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes. Então levaram para fora a fim de o crucificar. Meu amado irmão e irmã, esse texto nos relata que Jesus foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o açoitaram e escarneceram dele. Talvez você poderia perguntar nesse instante: por que Jesus teve que sofrer tanto naquela cruz? Além daquela coroa com os espinhos transpassando ali a sua cabeça, a palavra diz que ele foi ainda açoitado, humilhado, zombaram dele. E talvez você poderia perguntar: mas pastor, será que deveria ser de tal forma, dessa maneira? E por que teve que ser assim? Isso tudo, meus amados irmãos, para representar a gravidade dos nossos pecados. O homem estava envolvido no seu pecado a tal ponto que um único sacrifício perfeito seria o de Jesus Cristo, o Senhor. Como a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto, como a palavra de Deus ela nos apresenta neste exato momento, teria que ser assim. E por que foi assim, pastor? Por causa do amor de Deus para com a sua vida. O amor de Deus para com a minha vida. Tudo que Jesus sofreu naquela cruz, tudo que ele passou naquela cruz, foi por amor a mim, foi por amor a você que está me vendo, a você que está assistindo este vídeo nesse instante. E ainda a palavra do Senhor nos ensina que Jesus, ele teve sede. Quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. A palavra de Deus diz que Jesus, depois que Jesus viu que tudo estava cumprido, a palavra de Deus diz que Jesus disse: tenho sede. E o que nós aprendemos ainda aqui nesse momento, nesse texto, pastor? Aprendemos, meus amados irmãos, aprendemos a respeito da humanidade de Jesus. Para que o sacrifício fosse perfeito, Jesus precisava ser homem, ser humano. É verdade que ele não teve pecado. Nós cremos pela doutrina da palavra de Deus que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, para que o sacrifício fosse perfeito, para que o sacrifício fosse consumado, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Mas uma coisa ficou claro na palavra do Senhor, que
que Jesus nos diz que ele teve sede. Sabe, irmãos, Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que esteve entre os homens. Ele viu, ele percebeu as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as provas que nós passamos. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele mesmo, Jesus, ele diz assim: olha, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sabe o que nós passamos, ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades. No tempo que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos e irmãs, da Páscoa, lembramos do ministério de Jesus, lembramos da sua crucificação, lembramos da sua ressurreição. Não podemos nos esquecer que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus que teve sede, o Deus que teve fome, o Deus que compreende as nossas lutas e as nossas dificuldades. Eu ainda quero concluir esta palavra neste instante, já caminhando para o encerramento desta breve palavra. Ainda um terceiro ensinamento que a palavra de Deus nos ensina, né? Terceiro, a Páscoa nos ensina sobre a salvação. A Páscoa nos ensina sobre salvação. Ainda João capítulo 3, versículo 16, a última parte do versículo diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto para você que está vendo este vídeo, assistindo, você aonde quer que você esteja nesse instante, no seu trabalho, na tua casa, no teu carro, não sei onde você está. Eu pergunto para você, você já aceitou Jesus Cristo? Você já aceitou o Senhor como o Senhor da sua vida, da salvação da tua vida? Você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor? Meus queridos irmãos e irmãs, a Páscoa nos ensina sobre salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso dizer para você que Jesus não quer que nós partamos dessa vida para a eternidade sem o receber como nosso único e suficiente Salvador. A Páscoa, a ressurreição, só tem sentido às nossas vidas quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos ensina assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem, o ser humano, nasce no pecado. Não adianta você dizer: ah, pastor, eu não tenho pecado. Não, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Todos pecaram. Ainda a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido, você precisa receber o Senhor Jesus Cristo na sua vida, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. O final de todo pecador é a morte. Eu acredito que é a separação de Deus. Se você morrer sem receber o Senhor Jesus Cristo, você passará a eternidade sem Cristo, a eternidades sem o Senhor. Talvez você vai me perguntar nesse instante: o que devo fazer, pastor, para receber a salvação e a vida eterna? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 nos ensina assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? Porque
se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero concluir esta palavra sobre a Páscoa, que nos revela o amor de Deus em nossas vidas. Concluo essa palavra perguntando para você: você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você já confessou Jesus Cristo como Salvador da tua vida? Você já faz parte de uma igreja? Você já é membro de uma igreja que prega Jesus Cristo como único e suficiente para a salvação? Eu quero orar neste momento e te desafiar onde você estiver nesse instante. Meu amado irmão e minha irmã, em meio a estas trevas que estamos vivendo pelo mundo, mortes, as pessoas estão apavoradas, estão com medos, estão sem saber a que rumo tomar. Eu quero dizer para você, neste momento, Jesus é a solução, Jesus é a salvação para as nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu quero orar com você neste momento no nome de Jesus Cristo. Onde você estiver, eu quero orar, quero falar com Deus junto com você neste momento, no nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Jesus maravilhoso, neste momento que nós estamos vivendo, Pai, celebrando a Páscoa, celebrando a morte do Senhor Jesus naquela cruz, e principalmente a sua ressurreição no domingo pela manhã, nós somos gratos ao Senhor. E agora eu quero orar por todos que estão nos vendo neste vídeo, assistindo, Senhor Deus amado, esta mensagem, esta palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, ó Pai, abençoa, Senhor Deus amado, esta casa, este lar, no nome de Jesus. Traga salvação sobre este lugar, traga da tua graça sobre este lugar, traga da tua misericórdia sobre estas vidas, Pai amado, no nome de Jesus. Meu Senhor maravilhoso, eu quero orar por esta vida, Pai, que talvez ainda não entregou a sua vida para o Mestre, não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Através dessa palavra, desta mensagem, alcança corações, ó Pai, alcança vidas neste momento, faz a tua obra. Se porventura tem alguém que está vendo este vídeo, que está triste, que está amargurado, que está se sentindo perdido, que está se sentindo sem razão na sua vida, Pai, toca neste coração, toca nesta vida, neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, que mesmo em meio às trevas, mesmo em meio a todo o problema que o mundo tem passado, eu quero neste momento, meu Pai, declarar vidas sobre esta casa, sobre esta família, que o Cordeiro de Deus que foi morto naquela cruz possa estar trazendo esperança nestes corações, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, assim também possa ressuscitar os nossos sonhos, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa motivação, o nosso desejo de conquista no nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Meu amado irmão e irmã, que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue derramando da tua graça sobre a sua vida. Eu sou o pastor Adalto Rocha, pastor da Igreja Batista da Redenção, aqui em Campo Grande, e tenho uma alegria muito grande de poder estar compartilhando a palavra de Deus, a palavra do Senhor com você, e dizendo para você que você tem uma Páscoa muito abençoada. E não se esqueça, Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.